A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Gostaria de hoje falar a todos, principalmente a pastores, né? Aos pastores da nossa convenção, aos pastores amigos, aos pastores que nos ouvem, ou aos diversos líderes, né, da igreja que nós temos, presbíteros, evangelistas, não é isso? Uma palavra importante para que nós venhamos a nos entender ou a entender, né, qual é a real missão do líder dentro da casa do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15, assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele entristeceu-se por ele haver-lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Temos hoje vivido, e eu não canso de falar isso, não canso de repetir isso, uma crise muito grande na igreja. E esta crise que hoje tem existido dentro da casa do Senhor, ela começa na parte de cima, ela começa justamente nos ministérios. Por que ela começa nos ministérios? Porque a nova geração de líderes nos dias de hoje não tem mais se preocupado com salvação de almas, não tem mais se preocupado em povoar o céu, estão mais preocupados em povoar a igreja, estão mais preocupados em encher a igreja ou inchar a igreja, estão mais preocupados com as coisas desse mundo, com aquilo que vem a trazer ostentação, né, para si próprios e não para o Senhor. Não existe mais a preocupação de se pregar o evangelho puro e simples. O evangelho no que vai trazer é o perdido de volta à casa de Deus, que vai trazer o perdido, vai trazer o homem, aquele que precisa do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira salvação, ao verdadeiro conhecimento de Deus, mas está-se mais preocupado em obter status que vem muitas vezes aliado aos cargos que hoje, né, voltaram e estão se ampliando, né? Então hoje nós não temos mais somente pastores e bispos, temos apóstolos que voltaram a este ministério, né? E alguns até já ultrapassaram esse ministério, querendo ser até mais do que apóstolos, né? Alguns até já se denominaram papai, papai e mamãe. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E essa crise parece não ter fim, né? Enquanto essa crise não ter fim, enquanto existir essa coisa dos líderes espirituais da igreja de Cristo quererem ultrapassar uns aos outros em poder econômico, em fama, mas as ovelhas estão se perdendo no meio do pecado, estão se perdendo no meio da rua, estão se desentendendo dentro da igreja, e isso vai ter consequências muito grandes, porque o líder tem se permitido errar propositadamente, deixando de pregar a palavra de Deus para poder enriquecer-se à custa da fé do povo, para
poder trazer o povo para si e angariar um respeito falso, respeito a si próprio, quando deveria ele buscar o respeito desse mesmo povo ao Deus que o chamou. A palavra de Deus no livro de Jeremias, a partir do capítulo 23, ele fala desses maus pastores e fala lá também dos falsos profetas. E eu quero ler para vocês a partir do verso 9, que diz assim: acerca dos profetas, inclui-se os líderes religiosos, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Então a palavra de Deus diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Está cada dia mais difícil, irmãos. Está cada dia mais difícil ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Tem sido muito difícil você fazer um apelo dentro da casa de Deus, ou um chamamento para o Senhor Jesus Cristo, daquele que está necessitado, porque os líderes são adúlteros, estão adulterando contra o Senhor, estão deixando o noivo de lado para buscar amantes do outro lado, estão deixando a palavra de Deus reta, estão buscando coisas escusas para dentro da casa de Deus. Os pastos do deserto estão cada vez mais secos. O que quer dizer isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor ainda está dando pasto, mas esse pasto vem se secando a cada dia. Por isso tem sido tão difícil se ganhar uma alma dentro da casa de Deus nos dias de hoje, porque aonde tinha um oásis, aonde de nós líderes poderíamos trazer aquele povo sedento à salvação, esse oásis está minguando, está desaparecendo, porque os próprios líderes espirituais da casa de Deus estão migrando para outras situações, migrando para outras condições, estão levando aquele povo sedento para uma escravidão, estão levando aquele povo sedento para um local de engorda, para que eles sejam ali depois comercializados e não com a salvação. É muito triste podermos olhar aquilo que Deus reserva para esses líderes espirituais. Olha o que diz lá no verso 12: o caminho deles, portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: isso não ficará impune. Amados, deixe para trás tudo aquilo que está no seu coração carnal. Deixe para trás tudo do aquilo que vem fazer com que você desvirtue a palavra de Deus para proveito próprio. Pense mais nas ovelhas que estão em suas mãos. A palavra de Deus diz que o sangue daqueles que são perdidos, porque você não deu o sonido correto do atalaia, cairá sobre a sua cabeça.
nós estamos com as nossas cabeças constantemente te aprêmio nas mãos do Senhor. O Senhor diz que Ele não reconhecerá aqueles que no último dia, no dia da sua grande ira, no dia que Ele receberá nos céus o seu povo, disser para Ele: mas Senhor, o Senhor está me dispensando, o Senhor está me rejeitando, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. E Ele olhará para ele e dirá: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Vamos usar os nossos altares, os altares do Senhor, os púlpitos em que nós nos posicionamos para pregar verdadeiramente a palavra de Deus. Vamos deixar de lado as nossas vontades carnais, as nossas necessidades carnais, e vamos buscar a necessidade dos perdidos, a necessidade daqueles que clamam por salvação, que clamam por ajuda, que clamam por um ombro para chorar. Vamos pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo, a salvação, pregar o céu, parar de fazer graça no altar de Deus, parar de pular, de dançar, de ficar gritando babongeiras, de ficar falando bobagens, de pregar o que não sabe, de afirmar aquilo que nunca estudou. Vamos buscar o conhecimento na palavra de Deus, para que nós possamos dar às nossas ovelhas o chamado certo, porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E se você é o pastor de um determinado número de ovelhas, para onde é que a sua voz está levando as suas ovelhas? Está levando as suas ovelhas para pastos verdejantes, ou está levando as suas ovelhas para os galpões de engorda? Que tipo de pastor você é? Que tipo de líder espiritual você é? Pense bem, meu irmão. Pense bem, querido. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande e muito maior que qualquer ovelha. Nós que somos a primeira ovelha, nós precisamos nos comportar como ovelha líder. Primeiramente, nós seguirmos ao Senhor, o nosso pastor, nosso sumo pastor, nosso sumo sacerdote, para depois que as demais ovelhas que Ele colocou em nossas mãos nos sigam, mas com o sonido certo, com a voz certa, com a voz correta, com a voz segura, com um alimento próprio, com um alimento verdejante, com um alimento que vai fazer com que a ovelha cresça diante dos olhos do Senhor, que é o dono do pasto, que é o dono do curral, que é aquele ele que vai recepcionar tanto as ovelhas quanto a nós, pastores. Não queira, naquele grande dia, ver algumas das suas ovelhas ou todas as suas ovelhas serem rejeitadas pelo Senhor juntamente contigo, porque o mal que cairá sobre a sua cabeça ainda vai ser pior do que aquele mal que cairá sobre a cabeça delas, porque pode ser que algumas delas ainda sejam salvas por causa da sua inocência em seguir a você que está pregando errado, a você que está dando dos sinais errados para as suas ovelhas. Pense naquilo que a palavra de Deus diz. E retroagindo um pouco aqui no capítulo 23 de Jeremias, a partir do verso 1, diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. Pense bem, querido. Nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Olha a responsabilidade que está em suas mãos, em nossas mãos. Eu tenho muito temor de Deus. Aliás, como diz a minha esposa, a Bispa Eliane, eu tenho muito medo.
muito medo de cair nas mãos de um Deus irado. Graça e paz. Bispo Luiz Tambor, Ministério Cristo Vive, de Saquarema, Rio de Janeiro. A paz, Senhor.